Ei você, pare de ler os devocionais do Ministério No Amor da Maçã. Pare de ouvir os podcasts, pare de assistir os vídeos. Aliás, não só do No Amor da Maçã, mas de todos os outros ministérios. Meu Deus, mas por que, Fernando? O que aconteceu, cara? Sabe por quê? Porque você precisa ter o seu tempo com Deus. É muito legal, é uma bênção para nós, como ministério, poder abençoar a sua vida, poder falar ao seu coração. A gente fica muito feliz. Eu pulo de alegria porque esse é o objetivo mesmo, de você mandar uma inbox, comentar lá, seja no YouTube ou no nosso site, ou mandando uma inbox no meu Instagram. Quando vocês falam, poxa, Fê, nossa, essa palavra foi tremenda, foi uma bênção, eu precisava, nossa, eu tava atrás disso há muito tempo, obrigado, foi uma luz. Cara, a gente fica muito feliz. Só que, o que acontece? Pensa comigo. Quando você ouve uma palavra assim, é uma bênção, glória a Deus por isso, é demais, não é? Só que, pensa, em vez de ter o Fernando, ou algum dos nossos colunistas, ou alguns outros irmãos de outros ministérios aí, o Douglas do Jesus Cop, o reverendo Augusto Nicodemos, ou seja quem você acompanha aí, em vez de ter essas pessoas, imagina o próprio Deus. Exatamente, cara. É isso que eu quero motivar o teu coração. E é estranho, porque eu tô falando isso num podcast, né? Então, de repente, sim, por que não? Dá o pause. Dá o pause agora nesse podcast e vai orar. E vai ler a Bíblia. Depois você volta aqui. Não esquece da gente, não. Volta aqui. O que eu quero dizer não é simplesmente para você não ouvir nunca mais nenhum outro ministério, ou a gente mesmo, ou enfim. Mas para que você não troque isso por a sua intimidade com Deus. Nada é mais precioso do que receber diretamente do Pai aquilo que você precisa, aquilo que o teu coração necessita. Porque aí não sou eu ou algum outro irmão que vai ministrar o teu coração. A gente vai deixar de ser o canal para você ter esse acesso direto com Deus. Eu vejo que muitas pessoas usam o YouTube ou outras plataformas como o Spotify, enfim, até mesmo o Instagram, como se fosse o Moisés dela, sabe? Sempre precisa de alguém para orientar o seu coração, sendo que tem ao alcance a palavra de Deus. Cara, você tem ao alcance aí na sua mão, né? Bem perto de você, porque se você está escutando isso aqui, com certeza você está com algum dispositivo aí ouvindo. Então, seja um celular, seja um computador, aí tem a Bíblia para você abrir e ler e ser edificado. A gente vive numa geração onde a Bíblia e comentários bíblicos e coisas que vão te aproximar da palavra de Deus mais profundamente estão à nossa disposição de forma gratuita. Então, cara, não tem desculpa. Você pode ler a palavra de Deus, você pode ter acesso a diversos materiais que vão contribuir com a sua fé, onde Deus vai falar diretamente ao seu coração. E, mano, nada se compara. Quem é Fernando, quem é outro irmão que se compare à própria voz do Deus, Criador dos céus e da terra, diretamente, falando diretamente ao seu coração? Mano, não tem comparação. Essa voz, ela vai rasgando alma e espírito, ela quebra cadeias de conceitos e preconceitos, de repente algum preconceito, de repente até mesmo alguma marca no seu coração, alguma mágoa, vai rasgando, vai quebrando todos esses impedimentos e se aloja em seu coração de maneira a transformar a sua vida. Tudo aquilo que eu gravo de podcasts aqui são resultados daquilo que Deus falou ao meu coração, coisas que eu vivo com Deus e eu procuro compartilhar com você como se fosse um corta-caminho, para que você possa aí ter uma vida com Deus da mesma maneira que eu busco ter com Deus. Então, é um compartilhar, né? É o compartilhar do pão, mas é muito mais precioso quando você recebe esse pão diretamente, não das minhas mãos,
mas das mãos do Pai. É como se você ali na Santa Ceia não tivesse, sabe, o terceiro da fila pro lado direito ou pro lado esquerdo, mas você tivesse coladinho com Jesus e quando ele ali compartilhasse o pão, né? Ia falar rasgasse o pão, mas não. Mas ele compartilhasse o pão, você fosse o primeiro a pegar. Aí você compartilha esse pão e passa pro próximo. Corta esse pão e aí passa para o próximo. Mas você tem a condição de receber essa palavra diretamente do Senhor. Tem muita gente que está viciada em receber palavras, em receber o pão de outras pessoas. Glória a Deus, que bênção, mas nada substitui a própria palavra de Deus falando ao seu coração. Então, por isso que eu comecei. Pare de ler os devocionais. Sim, a gente tem devocionais, eu sempre falo aqui. A gente tem devocional todo santo dia. A gente tem vídeos no nosso canal no YouTube, ou aqui no YouTube, se você está assistindo. A gente tem diversos, pelo menos 95 podcasts nas plataformas digitais de podcasts, seja Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. A gente tem bastante conteúdo no Amor da Maçã, são 13, não, 14 agora anos de ministério para abençoar a sua vida. Sim, porque nesta edição nós estamos fazendo 14 anos de ministério. Chegamos em abril de 2022. Nesse mês aqui nós estamos fazendo 14 anos de ministério. Glória a Deus por isso. O Senhor tem abençoado muito as nossas vidas, tem sido infinitamente misericordioso conosco e tem sido muito precioso compartilhar ao longo desses 14 anos com vocês a respeito do Evangelho. Estamos muito felizes. Eu já gravei vídeos, podcasts falando sobre o aniversário do Ministério, contando como é que é desde que surgiu o Ministério. Não quero me alongar nisso, mas quero compartilhar também com você essa alegria de poder estar comemorando 14 anos de Ministério. Mas o ponto nem é esse. O ponto é, nós temos 14 anos de Ministério com muito conteúdo. Você vai encontrar muito conteúdo do Ministério do Amor da Maçã na internet, seja no nosso site. Imagina 14 anos com devocionais praticamente diários ao longo desses 14 anos. Imagina o quanto de conteúdo você não tem à sua disposição lá. Mas mais precioso do que isso é a sua intimidade com Cristo. É quando você abre a palavra de Deus e Ele fala diretamente ao seu coração. Quando Ele fala assim, como eu falei, é diferente quando eu falo alguma coisa e você fala assim, nossa, que bênção isso aqui, nossa, não tinha me atentado a isso. Isso é muito legal, mas quando o próprio Pai fala ao teu coração, filho, isso aqui, aí, cara, é fenomenal. Por quê? Porque eu não conheço a sua vida, a sua intimidade, eu não conheço os quartos escuros e fechados do seu coração, mas o próprio Pai conhece, Ele sabe. Então Ele vai diretamente abre essa porta, Ele joga luz dentro desse quarto. O que eu e outros irmãos podem fazer, de repente, é no máximo fazer ali, dar um toque na porta, fazer toque, toque, toque na porta. Mas quando você tem essa intimidade com Cristo, através da palavra, Ele entra nessa porta, joga a luz, transforma, renova, decora, sabe, com a palavra dele, transformando a sua vida. E como diz em Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração. Não é escondi pecados, não é escondi traumas, não é escondi medos, não é escondi essas coisas. É escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, mergulhe. Não fica só nos joelhos, não fica só como diz a palavra, nos artelhos, não fica nos lombos, não fica nos ombros, se afoga no rio da palavra de Deus. E para isso, o episódio de hoje é para te ajudar, você que está com dificuldades de começar a ler a palavra, para você desenvolver o hábito da leitura, para você desenvolver esse hábito, ser edificado e
ter a palavra escondida no seu coração, ter a sua vida completamente transformada e não ser um fã de Jesus, mas ser um discípulo. Olha aí, um tema muito bom para trazer aqui, ser um discípulo de Jesus. E exatamente para isso que eu preparei esse episódio, para te ajudar a desenvolver o hábito da leitura da palavra de Deus e assim você ter essa intimidade com ele a ponto de você ser completamente transformado e como o objetivo do Ministério do Amor da Maçã é inspirar você a conhecer Jesus, não através de outras pessoas, mas você na sua intimidade através da palavra. E esta palavra abençoando, transformando o teu coração. Amém? Então, sem mais delongas, vamos direto para o episódio, porque meu nome é Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Três passos para o hábito da leitura da palavra de Deus. Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast, edição de número 95, especial para te auxiliar a você desenvolver o hábito da leitura da Palavra de Deus. Você sabe que você e nós precisamos ler a Palavra de Deus. Ela é o nosso alimento, né? Você acorda, eu acordo, quando a gente acorda, a gente vai comer. Ah, não, Fê, eu não tenho tempo. Tá, mas em algum momento do dia você come, a menos que você esteja fazendo jejum. Por quê? Porque se você não comer, você apaga, você cai. Você, desfalece porque você não tem forças. Exatamente assim funciona com o nosso corpo espiritual, nossa vida espiritual. O nosso espírito precisa de alimento e a palavra de Deus é o alimento do espírito. Eu já falei aqui na nossa luta contra o pecado, contra a carne, a única forma que a gente tem de vencer é através da palavra de Deus. Foi assim que lá em Mateus 4 você vê a tentação de Jesus, as 3 vezes ele usa a palavra. As 3 vezes em que ele repreende o diabo e depois ele até foge, o diabo vai embora, deixa Jesus, ele usa o quê? A palavra de Deus, e por isso a gente precisa, como em Gálatas capítulo 5, verso 17 diz, que há uma luta entre a carne e o espírito, e você está alimentando o que mais? Quem que você está alimentando mais? O espírito ou a sua carne? Então aí você já vê o resultado de quem vai ganhar essa luta. Se você está alimentando mais o espírito, então Cristo está sendo glorificado através do seu corpo, já não é mais você quem vive, é o Espírito Santo em sua vida, é Cristo quem vive levando glória ao Senhor. Então, se você está se alimentando da palavra constantemente, então você está alimentando mais o Espírito do que a carne, na verdade a gente não é nem um pouquinho que a gente tem que dar para a carne, é só alimentar o Espírito e deixar a carne em jejum infinito, para que a gente sempre possa glorificar a Deus com os nossos corpos. Então, precisamos da palavra de Deus. Você sabe, eu estou aqui falando, mas você já sabe, você precisa ler. A pergunta que eu faço para você agora, você está lendo todo dia? Você está tendo o hábito da leitura? Como você fala, nossa, tenho uma dificuldade de ler a Bíblia, cara. E aí, por isso que eu vou assistir, ouvir, ver outros ministérios e coisas no YouTube para me fortalecer. A gente já falou sobre isso na introdução. Então nós precisamos ter esse momento de intimidade com Deus através de sua palavra. E por isso nós estamos aqui nesse episódio para ajudar. Eu tô aqui para tentar te ajudar de alguma forma com 3 passos muito simples, muito legais que você vai sempre trazer à memória e falar, não, agora tô no passo 1, agora tô no passo 2, não, agora eu já tô no passo 3 e vai ser uma bênção, espero que assim seja para a sua vida, assim como é na minha vida. Então, sem mais delongas, vamos a esses 3 passos que eu espero que abençoe muito a sua vida, assim como abençoa a minha. É coisa muito simples, mas bem didático para ajudar aí nesse hábito da leitura. O primeiro passo, qual que é o primeiro passo para a gente desenvolver esse hábito? É muito simples. Qual que é? Comece. Esse é o primeiro passo. Comece, porque a gente fica postergando. E aí a gente vamos pensar na nossa vida
Como ir à academia? Eu não sei você, se você já frequenta, se você frequenta, se você já foi na academia, né? Eu tô tentando voltar agora, né? Já faz um mês agora exatamente, mas eu já fui outras vezes e tudo mais. Mas você sabe, você que começou, tá para começar, ou algum exercício físico qualquer, você sabe como é difícil você começar. Mas você fica, nossa, eu preciso. Você conversa com as pessoas, nossa, realmente, eu tô precisando fazer academia, tô aí pra começar, tô analisando e fica só postergando. Não, segunda eu começo. Aí chega a segunda, não, na outra segunda. Aí chega na outra segunda, aconteceu alguma coisa, e aí você fala, puxa, hoje não deu, agora terça-feira, pô, não, vamos começar na segunda, né? Aí joga na outra segunda, e assim você vai empurrando, eu vou empurrando tudo isso pra frente para que a gente fique aí enrolando e acaba não entrando na academia, ou, como quero ilustrar aqui, iniciar a leitura da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer é começa. Eu sei que você vai enfrentar dificuldades para começar a ler. Por quê? Porque vai dar preguiça. Você vai falar, ah não, poxa, agora hoje eu tô cansado. Nossa, fui pro trabalho. Nossa, fui pra faculdade. Nossa, faculdade e trabalho. Nossa, muito cansativo. Meu Deus do céu. Mas, como a gente falou aqui no começo, mesmo você cansado, mesmo você estressado, você não deixa de comer, né? Você sempre come. E por que a gente não alimenta o nosso espírito? Por que a gente não come da palavra de Deus? Pois é. A gente precisa dar atenção, a gente precisa consagrar. Sabe o que é consagrar? Você separa um tempo exclusivo para o Senhor. E consagrar é quando você desliga todas as vozes ao seu redor e concentra só naquilo, na leitura da palavra. É assim. Então o que você vai fazer? Para começar, né, esse passo 1, você vai desligar todas as vozes ao seu redor. Fica longe do computador, o seu celular bota no modo avião, entendeu? Que é para você não ter problema, para de repente você tá lendo a Bíblia lá e seja no papel, onde for, de repente aparece a notificação. E aí o seu coração faz o quê? O que acontece no seu coração? Você vai querer olhar aquela bendita daquela notificação. Pode ser algo importante, então eu preciso ver. Eu sou alguém irresponsável, né? Então, faz o seguinte, bota no modo avião, ou melhor ainda, joga o celular para outro canto lá, deixa em outro lugar, pega a sua Bíblia. Ah não, filho, eu gosto de ler a Bíblia no papel. Então, aliás, no celular. Então, bota no modo avião, lê ali a palavra, consagra esse momento ao Senhor, para que você tenha esse momento exclusivo com o Senhor, para que você tenha esse momento. Agora, tem um negócio. Não adianta você chegar e falar, não, beleza, vou começar, e às vezes é isso que te dá preguiça. Às vezes é isso que te impede de começar essa leitura. Porque você pensa, nossa, eu vou ler a Bíblia, mas preciso ler, né, consagrar esse tempo ao Senhor, então eu preciso ler bastante, né? Não vou dar uma oferta pequena para o Senhor, eu vou gastar aí 1 hora de leitura. E aí, aquilo de pensar que vai gastar 1 hora, você já começa, 1 hora, cara. 1 hora é muito, né, cara? Ou, de repente, você fala, não, meia hora por dia eu vou começar aqui a ler. Aí você começa a ler a Bíblia, e aí, nossa, deve ter passado bastante tempo. Aí passou 3 minutos. Assim, meu Deus, ainda falta meia hora, quer dizer, 27 minutos. Meu Deus, e aí isso vai te desanimando. Como eu coloquei o exemplo da academia, eu vou trazer esse exemplo aqui pra gente. Quando você começa a academia, você que já fez ou faz, sabe que é assim. Aliás, vou contar a minha experiência, a primeira vez que eu fui na academia. Cheguei na academia lá, e eu era hiper magro, né? E só que assim, eu falo, não, eu sou magro, mas eu sou forte e tal, né? Eu tinha, nem lembro a idade que eu tinha, mas era bem jovem. Aí cheguei lá pro instrutor, o instrutor falou, ó, começa com esse peso aqui. Aí eu comecei lá com o peso e tal, levantando. Só que aí eu olhei pro lado e tinha uma pessoa, né? Aparentemente até mais frágil que eu, vamos dizer assim, mais fraca que eu. Aí levantando um peso maior que o meu. Falei, ué, que isso? Não, tá errado isso aqui, cara. Que isso? Não, isso aqui tá leve mesmo. Vou pegar um maior. Aí fui lá e peguei um peso de maior peso. E comecei, aí ó, tá vendo? Consegui, fiz tudo. Aí no outro aparelho, aí ele botava um peso, eu aumentava a dose. E aí outro, eu aumentava. Aí quando eu saí de lá, comecei a me achar o cara, né? Porque aí ó, tá vendo? Nunca fiz academia,
O cara lá achou que eu era, só porque eu sou magrinho, eu sou fraco. Olha aí, eu sou forte. Poxa, a outra pessoa lá, que era mais fraca aparentemente do que eu, ela tava levantando mais pesado. Que isso, tá louco. Cheguei em casa, fui tomar banho. Cara, eu não conseguia levantar os braços, porque doía tudo. Tudo, tava todo dolorido. Todo o corpo começou a doer. Por quê? Porque uma força que eu não estava acostumado a usar. Era uma carga que eu nunca tinha utilizado, nunca tinha levantado peso, nunca tinha feito esse exercício. E aí quando eu quis fazer demais, aí acabou, né, me quebrando tudo. Eu comecei a dar risada ali sozinho no chuveiro, porque eu vi o quão tonto eu fui de querer, né, pegar um peso maior. O instrutor, ele sabia que eu conseguiria pegar mais, só que para não machucar tanto, né, então ele deu um peso mais leve. Em vez de eu seguir a orientação, eu quis aumentar a carga. Então, inclusive, cara, andar no ônibus com os braços todo doloridos, porque era assim, eu não conseguia, tipo, alcançar o ferro de cima do busão, sabe? Não conseguia, meu braço não chegava, doía tudo. E aí eu tinha que disputar com as senhorinhas aquele aqui de baixo, tá ligado? E aí mexia e, nossa, tinha que segurar, cara. Eu ri durante um tempo aí, porque, cara, doía e eu devia ter obedecido. Mas o que tudo isso tem a ver? Com a leitura da palavra. Justamente, de repente você vai começar a ler a Bíblia e você não tinha o hábito da leitura, você lia 0 minutos. Aí você quer colocar 1 hora, meia hora. Talvez seja uma carga excessiva para você. E aí você fala, não, nossa, mas putz, eu tenho que separar 1 hora hoje, nossa. E aí você não lê. Você não começa, que é o primeiro passo. Você acaba não querendo começar porque você quer um peso maior do que você pode suportar. Então, sabe o que você faz? Levanta o peso que você consegue. Se você não lia a Bíblia, você gastava 0 minutos na leitura, começa a dar 1 minuto, 5 minutos. Fê, mas é muito pouco. Muito pouco, mas para quem lia 0, é muito. E aí, gradativamente, assim como na academia, você vai levantando esse peso, vai subindo a carga. Você começa com 5 minutos, 10 minutos. Poxa, hoje eu li 10 minutos, passou voando. Vamos para 15, vamos para 20, vamos para meia hora, vamos para 1 hora, mas é gradativo. Não adianta você chegar lá e querer levantar um peso maior. Começa devagarzinho. Dali a pouco o seu músculo vai se fortalecendo cada vez mais, você vai despertando cada vez mais fome e você vai desejando ler mais a palavra. Eu tô dando spoiler aqui, mas vamos devagar. Comece. Primeiro passo. Comece a ler a Bíblia. Eu separei até aqui uma frase de Stephen Covey. Eu não sei se fala assim o nome, então me desculpa aí, Steve. Desculpa aí, tá bom? Mas a frase diz assim, ó. Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter e colha um destino. Pensamento, ação, hábito, caráter, destino. Começa assim, devagarinho. É um pensamento, cara, eu preciso ler a Bíblia. Ok, agora é hora de ir para ação. Essa ação vai gerar um hábito. Esse hábito vai transformar o seu caráter, ainda mais se falando da palavra de Deus. Então, vai transformar, revolucionar o seu caráter e vai impactar no seu destino. Então, olha só, comece. Firmeza? Comece. 1, beleza? Número 1. Número 2, persevere. Fernando, por que persevere? Cara, vai ter dia que você vai pra academia e vai estar chovendo. Vai ter dia que vai estar frio. E ir pra academia com chuva, com vento, com frio, é muito mais gostoso ir pra caminha quentinha. É muito mais legal do que ficar passando frio, levantando ferro, correndo ou se exercitando. É muito melhor você ir para assistir o seu Netflix, assistir qualquer outra coisa, o seu YouTube, do que você querer ali levantar o peso. Então é necessário perseverar. Na leitura da palavra, é isso que vai acontecer. Nossa, hoje eu tô meio cansado. Hoje tem que levar minha avó no jiu-jitsu. Hoje eu tô com cãibra no dente. Toda hora você vai querer. O teu coração, que é mau,
o meu coração que é mau, a nossa vida, a nossa natureza vai querer ficar dando desculpas para a gente não voltar a levantar o peso, a gente deixar de continuar esse caminhar. Então, é necessário perseverar, porque vai ter dia, e tenha certeza que esse dia vai chegar, que vai te dar preguiça de ler. Você não vai querer ler. Você vai querer fazer qualquer outra coisa. Nossa, mas eu vou ter que enfrentar... Nossa, você vai ter que perseverar. Você vai ter que entender o porquê você está fazendo aquilo. Então, persevere. Persevere porque vai ter dias de chuva. Vai ter dias em que você vai arrumar desculpa. Ah, porque eu estou muito cansado. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Atente, preste atenção no seu coração, querido. Preste muita sonda o seu coração. Quando a gente está acostumado a falar, sonda meu coração, mas o que é sondar? Preste atenção nos seus pensamentos. Preste atenção no que seu coração quer fazer. E analisa isso no filtro da palavra de Deus. Ah, nossa, olha o meu coração. Olha o que o meu coração está querendo fazer, olha. Tá querendo me enganar. Ei, coração ruim. Vem aqui, traz ele para a obediência de Cristo. Então, preste atenção, vai ter dias em que você vai querer dar desculpa e elas vão ser bem convincentes, viu? Vai, não vai ser qualquer desculpinha, não. Eu brinquei com umas desculpas aqui esfarrapadas, mas vai ter desculpas muito em que vai fazer você querer pular o dia. Ah, não, hoje, nossa, já fui na academia aí 5 dias já direto, um diazinho, né? Um diazinho, não tem problema, um diazinho, e assim começa. Então, persevere. Sabe outra coisa que vai te pedir a perseverança? Quando você começar a ler a palavra de Deus e às vezes você não entende. Você leu, começou ali, leu, tal, e aí, ok, o que que eu li? Não sei o que aconteceu. Eu não entendi, e agora? Eu não absorvi nada. E aí isso fala, poxa, mas não tá vindo nada. Quer saber, eu vou assistir um culto aqui. Vou assistir um podcast, vou ouvir um podcast, vou fazer isso. Então, às vezes vai chegar esse momento em que você vai ler e, de fato, você vai sair ali, ok, li e tal. Mas, cara, no teu coração vai sendo transformado. É no silêncio, o Senhor vai trabalhando ali e você nem tá percebendo. Nem tá percebendo. E tem um negócio, cara, presta muita atenção nisso, cara, muita atenção nesse exemplo. Abençoou muito minha vida. Pensa assim, cada dia de leitura da palavra, cada dia que você lê ali um trecho, uma parte, um capítulo, seja lá, o seu tempo ali que você determinou, é como se Deus te desse uma palavra. E aí, o que você pode fazer com essa palavra? Nada, é só uma palavra. No dia seguinte, você recebe 2 palavras. E aí, o que você faz com 2 palavras? Não consegue nem montar uma frase, né, direito. Jesus chorou, dá pra montar mas aquilo que o teu coração precisa, de repente precisa de mais dias, ou seja, mais palavras para que você consiga montar uma frase. De repente, lá no 5º, no 6º, no 10º dia, 10 dias lendo e não aconteceu nada. 9º dia, li, não aconteceu nada, mas de repente chega o 10º. Quando vem aquela palavra que é como a pecinha que estava faltando para esse quebra-cabeça para dar sentido a tudo. Mas para isso você precisou ouvir, ler outras coisas para que finalmente o Senhor falasse ao teu coração. Entendeu? É por isso que você precisa perseverar na leitura. Porque de repente você largou a leitura no meio da frase que Deus queria falar contigo, cara. Então, persevere. Vai ter dia assim que você vai ler e nada vai acontecer, sabe? Você vai querer fazer outras coisas porque outras coisas vão parecer mais prazerosas. De repente, vou fazer outra coisa aqui porque no teu coração ele tá buscando prazer, entendeu? E perseverar é chato, você sabe. Perseverar é chato, é ruim perseverar, mas é uma capacidade, é uma qualidade do discípulo. Então, você precisa perseverar, porque você vai estar lendo. Chega um momento, em algum determinado, seja no 5º dia, seja no 10º dia, seja no 30º dia. Eu não sei quanto tempo pode durar, mas
você precisa perseverar. Eu costumo dizer, leia a Bíblia até que ela fale com você. Leia até que ela fale com você. Então você vai ler primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até que em um determinado momento, de repente, Deus precisava que você entendesse um contexto para ele te falar o que ele quer falar. Ó, lembra o que você leu? E de repente você tá ali na leitura no, sei lá, vou chutar aqui, 7º dia, uma semana de leitura. De repente você tá lendo ali aquele texto e de repente... Peraí, isso aqui tem muito a ver com o que eu li no primeiro dia. E encaixa com o terceiro. Cara, peraí, deixa eu ver o 5º dia. Meu Deus, e é isso, a minha vida estava caminhando para isso, mas olha só, aqui montando esse quebra-cabeça eu tenho que ir para aquela direção, não para aquela. O meu coração estava me enganando. A palavra de Deus diz que é enganoso é o coração. Olha só, é o Espírito Santo falando com você. É quando a palavra de Deus começa a ministrar ao seu coração. E é por isso que você precisa perseverar para que chegue este momento onde você está lendo a Bíblia e de repente faz assim, ó. Ah, entendi! Caramba! Meu Deus, agora tudo faz sentido. Agora eu entendi por que eu precisei passar pelo 2º dia. Entendi por que eu precisei passar pelo 10º dia. Agora aqui no 20º dia eu finalmente entendi. Meu Deus, entendi. Sabe o que é isso? Prazer. Salmos, no capítulo 1, verso 2, diz que é bem-aventurado aqueles que têm prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Prazer na leitura da palavra. Você tem prazer? Tem? Será que tem? Ai, Fê, às vezes é difícil. Eu sei, eu tô ligado como que é. Mas, justamente, o prazer é o terceiro passo. O terceiro passo é desfrute. Mas para chegar nesse terceiro passo, você precisa passar pelo primeiro, comece. O segundo, persevere. E o segundo é o mais difícil, é onde você vai gastar mais tempo provavelmente. E depois o terceiro é desfrute, que é o momento onde Deus começa a falar diretamente com você. Já não é o Ministério No Amor da Maçã, já não é o Ministério X, já não é o Ministério Y, já não é o Pastor W, já não é o Reverendo Y, é o próprio Pai que está nos céus, falando diretamente ao seu coração. É como a experiência que Pedro teve quando Jesus perguntou o que vocês dizem que eu sou, e ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Ou seja, não foi um pastor, não foi um sacerdote, não foi qualquer outra pessoa, não foi um ser humano, mas foi o próprio Pai que está nos céus. Bem-aventurado é você, porque não foi teu pastor, não foi um ministério A, B, C, Y, mas foi o próprio Pai que está nos céus, que falou com você enquanto você lia esse trecho da palavra de Deus. Aí é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus começa a mudar você, começa a transformar você, começa, sabe o que também? A te auxiliar a vencer o pecado. Você vai começar a ver que cada dia mais o pecado perde o prazer, porque o pecado ele te engana, dizendo ao seu coração que ele é mais prazeroso do que a leitura da palavra, do que o próprio Senhor Jesus. É a mentira que o pecado conta e às vezes a gente cai nessa mentira. E aí a gente vai lá e peca. Mas a palavra de Deus é a maior fonte de prazer que nós temos. E quanto mais a gente mergulha nesse prazer, mais ela vai mudando a gente, mais a gente vai vencendo o pecado, porque já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós através da palavra dele que nós temos lido, sendo plantada em nosso coração, escondida em nosso coração. É a Bíblia em ação em nossas vidas. E isso faz com que Deus fale conosco. Ele muda você, ele te ajuda a vencer o pecado. E Deus fala diretamente com você. E ele vai naqueles quartos mais escondidos do seu coração que até você se esqueceu. Para transformar, para revolucionar, para limpar tudo aquilo que está
dentro de você, para que você viva uma vida que glorifique ao Pai. É o momento de desfrutar da palavra. Comece, persevere e desfrute. Esses são os 3 passos para você começar a desenvolver o hábito da leitura da palavra de Deus. E tem mais, ó. Se você está no momento de prazer da leitura, continua desfrutando dela. Porque pode chegar um momento em que você, hoje eu tô tranquilo, hoje não. A mesma coisa que Davi fez em 2 Samuel, capítulo 11. Ele era o momento dele ir para a guerra, mas ele não foi. Aí o que ele fez? Ficou em casa. Ou seja, ele estava bem, ele estava no prazer, ele estava vivendo altas coisas preciosas com Deus. Mas quando ele tinha que guerrear, ele resolveu, não, eu tô tão bem. E aí o que acontece? Acontece de ele conhecer Batseba. Acontece de ele ver ela tomando banho. E aí você sabe o que acontece dali para frente. Então, quando você estiver no desfrute, continue desfrutando dessa palavra para que ela transforme o seu coração. Amém? É isso? Espero que essa palavra tenha abençoado você. E tem um plus aqui, Eu separei algumas coisas, Primeiro, são 3 passos, mas vou te dar um plus aqui, tá? Que é, leia acompanhado do Espírito Santo. Cara, não tem jeito. A palavra, ela se discerne espiritualmente. Não adianta ler a Bíblia de forma carnal. Não adianta ler a Bíblia porque você é alfabetizado e sabe falar português e sabe ler em português ou inglês, seja lá qual for língua. Mas o discernimento, ele é espiritual, não apenas intelectual. É espiritual. Então, convide o Espírito Santo a ler a palavra junto com você, a ele te auxiliar, a ele te ensinar a palavra. Quando você tiver dificuldade, nossa, esse texto aqui, cara, Espírito Santo me ajuda, não estou conseguindo compreender, me auxilia, me ajuda a ler esse trecho. E aí o Espírito Santo vai te esclarecendo, e aí é a intimidade de você e o Espírito Santo, e é maravilhoso, cara. Então mergulha na palavra. E também, aqui no nosso podcast, nós temos alguns episódios que falam a respeito. O episódio número 70, eu falo 8 dicas para ler a Bíblia. Então, acabou esse episódio, já corre lá, certo? Episódio número 70, 8 dicas para você ler a Bíblia. O episódio 68 é um episódio muito especial que fala, hoje deixei de ler a Bíblia. Cara, esse episódio é legal, porque fala tudo o que acontece quando você deixa de ler a Bíblia. Então presta atenção. Episódio 68. E o episódio 27, como a Bíblia fala comigo. Você quer saber como a Bíblia fala com você? Então não perde não, vai lá no episódio 27. Então, episódio 27, episódio 68, episódio 70, para abençoar a sua vida, dar continuidade àquilo que você já recebeu hoje. E sem contar também que a gente tem uma playlist no nosso YouTube. Tem uma playlist lá só com a leitura da palavra de Deus. Tem vários episódios por lá, você pode ser edificado através dessa playlist. Ela chama Dicas para Ler a Bíblia. E vou ler algumas coisas que tem lá, alguns títulos. Por exemplo, Dica para fazer seus devocionais, leia a Bíblia até que ela fale com você, olha aí, Como buscar Jesus na Bíblia, mantenha sua casa limpa, quero ouvir Deus através da Bíblia, que mais? Uma experiência sobrenatural com Deus. Enfim, tem muito conteúdo, muita coisa para você ser edificado e começar hoje. Não é amanhã não, hein? É hoje o hábito da leitura da palavra de Deus. Amém? Cara, espero que o teu coração seja fortalecido, inspirado a começar a ler a Bíblia. Mantenha, você vê, são 3 passos simples que você sempre vai se identificar. Cara, eu tô no passo 1, tô no passo 2, tô no passo 3. Então, comece a ler a palavra de Deus. Que esse episódio tenha abençoado a sua vida e se assim foi, você já sabe, né? Compartilha com teu irmão, aquele cara que não tá lendo a Bíblia, e vocês falam, nossa, eu preciso ler a Bíblia, é verdade, precisamos ler a Bíblia, e vocês ficam nessa e não começa nunca. Então, sabe o que você faz? Outra dica, nem tinha planejado, mas convida ele, fala, mano, vamos ler junto a palavra. Tem aplicativos que, por exemplo, eu tô fazendo isso com a Fran, minha esposa. A gente tá lendo o Novo Testamento juntos. Agora a gente já passou Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, agora entramos em Romanos. E aí é legal porque o que acontece?
quando eu leio ali através do aplicativo, eu dou um check, ó. Fiz a minha leitura do dia. E aí eu vejo se ela tem o check ou não. E aí, às vezes, ela lê antes que eu falo assim, ó, cadê seu check? Não tá aqui, não. Ah, verdade, tem que ler, tal, não sei o quê. E, ô, amor, cadê? Ô, Fran, cadê seu check? Não tá aqui, não, cadê? É verdade, eu tenho que ler. Então, a gente vai inspirando um ao outro e Putz, isso é muito da hora. Compartilhando. Cara, você leu, meu, isso aqui falou comigo. E o que falou com você? Pô, isso aqui falou comigo. Nossa, é verdade, não tinha visto desse ponto de vista. Cara, é fantástico. Então leia também com seus amigos, com seus irmãos, com sua esposa, com seu marido, com sua namorada. Aliás, você que namora, então principalmente você que namora, leiam juntos a palavra de Deus, compartilhem a palavra de Deus e tenham esse hábito da leitura, um cobrando o outro. Na verdade, não cobrando, mas inspirando o outro. Firmeza? Compartilhe então com seus amigos, compartilha manda no grupo do WhatsApp aí pra galera ser abençoada e começar aí ter esse hábito da leitura da palavra de Deus. Não esqueça, né? Eu falei aqui que não é pra você acompanhar a gente, né? Não é pra você ler o Namor da Maçã ou ouvir os podcasts, mas você já começou a ler a palavra de Deus, você já tá em intimidade com a palavra de Deus? Vem aqui, tem aqui uma sobremesa aqui, depois de você comer um prato principal, tem uma sobremesinha aqui, um docinho aqui, através dos nossos episódios dos podcasts. Também o nosso site que tem devocional todo santo dia, irmão. Todo dia tem devocional novo lá no nosso site, na verdade é nãomordamaca.com, que não tem acento e nem cedilha, na interwebs, né, no endereço de site. Então, nãomordamaca.com, você acessa. Todo santo dia tem devocional para abençoar a sua vida. Também tem as nossas redes sociais, o YouTube, como né, você já está aqui, ou tá, para você saber que tem o nosso YouTube, diversos vídeos para você ser edificado, o nosso Facebook, o nosso Twitter e Instagram também, para você acompanhar, seguir a gente nas redes sociais. Amém? Então é isso, nos vemos no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.